Cristo requer, Ele pede de nós através da palavra uma vida de santidade, uma vida de amor, né? Uma vida sem mentiras, uma vida de verdade. Eu tenho todos os motivos para estar chorando, por que eu não estou? Eu tenho todos os motivos para estar triste, por que eu estou sentindo feliz? Nada pode nos separar, não há pecado maior que o amor de Deus. Não há erro que a nossa juventude, que eu, Cris ou Kelly tenham cometido que pode nos separar do amor de Deus. O que Deus tem por nós, cara, é imensuravelmente maior do que qualquer pecado, qualquer erro. E aí, galera, aí, pessoal que tá assistindo a gente, tudo bem? Olha quem voltou, estamos de volta. Mano, vou começar dessa vez. Lucas Matias. Cris Almeida. E hoje a gente tem uma convidada especial. Amigo, você pode fazer as honras de apresentá-la, por favor? Bom, pessoal, nós estamos aqui com a missionária Kelly. Yes. Ela já fez missões, já evangelizou alguns países. É minha mãe na fé, minha conselheira, minha líder, então é uma honra estar aqui com ela. A gente fica até um pouco nervoso com ela aqui do lado, mas... eu sei muito pouco, perto, mas... A gente vai trazer um tema muito pertinente, que é sobre o amor, sobre a caridade. É sempre bom ter uma terceira voz, alguém mais com experiência, que tem bagagem, sempre agrega não só a nossa vida, mas de quem está assistindo também, então muito obrigado. Amém. Vamos lá, vamos falar de amor então, não é isso? Amém. O tema? Amém. 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Se pudesse resumir a Bíblia toda, se pudéssemos resumir a Bíblia toda em uma só palavra, essa palavra seria o amor, né? O amor explica tudo, mas ao mesmo tempo ele é inexplicável, ele é imensurável. Nós vamos ver João declarando, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele creia, não pereça, mas antes tenha a vida eterna. Então nós podemos dizer que o amor ele explica porquê que Deus fez o que fez, mas ao mesmo tempo esse amor que explica o que ele fez e por que ele fez o que fez, não conseguimos mensurar qual o tamanho, né? Qual é a dimensão deste amor. E no versículo 3 ele vai dizer que ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor ele resulta em caridade, mas a caridade sem o amor ela não resulta em nada. E o nosso grande maior problema é que nós vivemos em uma época onde o amor é muito dito, onde ele é muito falado, mas ele é pouco vivido, ele é pouco exercido em sua prática. Como servir o Deus de amor sem amar? E como fazer a obra do Deus de amor sem ter a principal essência que é de fato o amor? Então, é por isso que Paulo vai resumir, vai dizer que tudo fica inválido sem isso. Tudo perde o valor sem isso. A ciência perde o valor. A caridade que diz, se você ama, então você tem que fazer boas obras. Até as boas obras, sem o principal, que é o amor, perde o valor. E nós temos que entender, cara, é essencial isso, que o amor bíblico é muito mais do que um sentimento, mas ele é ação. O amor de Deus, o amor que Jesus trouxe à Terra, foi muito mais que uma pregação, que um sentimento que ele tinha, mas ele provou o amor dele através de ações, através de prática. Curando pobres, cara, pregando o evangelho, conversando com pessoas que eram escandalizadas e marginalizadas naquela época. Então a minha pergunta que eu levanto aqui é como nós vivemos esse amor prático em uma geração tão individualista. Nós somos criados, e isso vem desde os nossos pais, a nossa geração foi criada a cuidar de si. Busque sua independência, preocupe-se primeiramente consigo mesmo, coloque você em primeiro lugar. Então, como a gente vive esse amor prático que Jesus trouxe para nós, que Jesus nos ensina, numa geração tão individualista? Isso é uma coisa que eu quero levantar com vocês, eu quero até discutir com a Kelly esse tema sobre o amor e tudo mais. Como nós vivemos isso? Deixa eu resumir o negócio do amor para vocês. Eu passei uma semana muito ruim mesmo, né? Uma semana mal,
E ontem eu também estava pregando para os jovens e meu esposo insistindo para mim cancelar, até com vocês, viu? Ele mandou cancelar. E o que move tudo isso? Uma pessoa com antibiótico, acordar, uma pessoa febril, o amor. E é interessante que vocês escolheram o tema mais difícil de ser pregado e de ser vivido. Ou vocês são muito corajosos, ou vocês realmente querem apanhar hoje. Por quê? Por quê? Eu fico pensando assim, Lucas e Cris, para vocês trazerem esse tema, e os jovens, a pergunta que eu fiz para vocês, quem são as pessoas que assistem vocês? Jovens. Para você falar para um jovem hoje sobre o amor, numa geração tão individualista que você falou, e realmente é real, né? Nós somos criados e os próprios pais ensinam os filhos viverem para eles mesmos, né? Então, assim, não tem como resumir o amor, não tem como explicar amor. E quando você fala amor de Deus, não tem como. Muitas pessoas perguntam, Kelly, qual é o amor? Ainda eu não sei o que é o amor. Não dá pra gente colocar numa caixinha e resumir, porque o amor tem uma imensidão muito grande. Eu acho que a gente vai entender perfeitamente sobre o amor quando a gente estiver na glória com o Senhor, né? Então, quando vocês trazem esse tema para os jovens, a pergunta é, vocês têm vivido esse amor? Qual é a razão desse vídeo? É alcançar pessoas? Vai alcançar pessoas, só que vai alcançar pessoas feridas, pessoas no precipício, pessoas tentando suicídio, pessoas que foram abusadas. E até onde vai o amor de vocês para essas pessoas só num vídeo? Até onde vocês querem se envolver com isso? Porque o amor, eu falo que o amor, ele envolve acordar de madrugada, orar. O amor envolve deixar tudo para você atender o seu próximo. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, uma coisa muito interessante que o Cristo começou a ler Coríntios, né? Sobre o amor, não é isso? Sim. Mas você já leu o versículo anterior? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí ele começa a falar do amor. Legal. Ou seja, existe um caminho mais excelente do que os dons. Então não adianta você profetizar, deixar o seu corpo para ser queimado, você levar mantimento, né? Você fazer muitas coisas, mas não ter o verdadeiro sentido, você não ter o amor. Porque se você não tiver, você vai fazer tudo isso para se mostrar. Eu falo muitas vezes que a gente não consegue resumir o amor, mas no meu coração, um pouquinho que eu consigo resumir é a cruz. Todas as vezes que a gente falar de amor, você tem que olhar para Jesus. Porque Jesus, ele foi o maior exemplo do amor na eternidade, na humanidade. E lá em Isaías diz que não houve, não vai haver, não tem nenhum outro Deus semelhante a ele. Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê, que você citou, tenha o quê? Vida. Mas vida por meio de quem? Do amor, que é Cristo. Vocês entendem por que os jovens hoje estão batendo cabeça? Ontem eu falei na live assim, sobre a candeia, né? Você não pega uma candeia, uma luz e coloca debaixo da mesa ou debaixo da cama. Ou coloca um vaso em cima dela. É para ela brilhar, a luz é para ela brilhar, para ela iluminar as coisas, não é isso? Sim. E aí eu falei para eles, muitas vezes os jovens, eles se escondem. Eles mesmos apagam as luzes deles, porque ainda não se depararam com a cruz. Porque quando se deparam com o verdadeiro amor, tudo muda. E por que eles não querem se deparar com o verdadeiro amor que é a cruz? Porque a cruz vai exigir do Lucas e do Cris mudança. Por isso que eu e você temos dificuldades de chegar aos pés da cruz, porque quando a gente chega aos pés da cruz, há uma verdade, e a verdade é Cristo, Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Então Cristo requer, Ele pede de nós através da palavra uma vida de santidade, uma vida de amor, né? Uma vida sem mentiras, uma vida de verdade. Então quando o jovem chega diante de Cristo, uau, e agora eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer? Você vai ter que renunciar a algumas coisas. Só que essa renúncia, eu vi muitas pessoas falando assim, Lucas e Cris, é pesado, é difícil. Cara, não é difícil se você ama. Se você ama Cristo, pergunta pra mim se foi difícil estar aqui de manhã gravando com vocês. Nem um pouco. Eu poderia estar com um pouquinho mais de febre e eu viria por amor, porque eu sei o que Deus projetou para você, Lucas. Eu sei o potencial que o Cris tem.
É por amor, Senhor, eu vou lá, mas eu tenho um pedido ao Senhor, Pai, que o Senhor envolva esses dois poderosamente, o Senhor os use poderosamente através da cruz, não por nós, mas por Cristo, porque eu vejo que dois jovens estão se chegando diante da cruz, sendo verdadeiros e querendo mudança. Não tem barganha com vocês, não tem troca, ó, eu sirvo, não, é a cruz e pronto. Então, o verdadeiro amor sempre vai se resumir aonde? Em Jesus, em Cristo. Então, a palavra de Deus diz, se você está em Cristo, você é nova criatura. Por que vocês, jovens que estão nos assistindo, ficam vivendo a velha criatura? Então, o amor, ele constrange. Então, que o amor venha constranger vocês, que o amor me constranja. A minha oração é, Senhor, me constranja. Que o seu amor venha me constranger cada dia mais. E como que é isso? Quando o amor de Deus nos constrange, tudo fica muito pequenininho. Os problemas, o açoite, as dificuldades da vida, fica muito pequeno perto do amor. Uma das minhas orações constantes, algo que eu peço a Deus todos os dias, é justamente isso que você falou, Kelly, sobre de Jesus, ajuda-me a te amar acima de todas as coisas. A palavra de Deus fala que nós devemos amar a Deus sobre tudo, mas, cara, para minha geração isso é muito difícil. Colocar Deus acima de tudo, Deus acima do meu sonho, da minha carreira, do meu objetivo. Então, constantemente estou pedindo ao Senhor, ajude-me a compreender o teu amor e ajude-me a te amar acima de todas as coisas. Porque, pro Lucas, eu acho que o Cristo pode até complementar isso, é louco, é difícil entender o amor de Deus por nós. Que amor é esse que, cara, entrega o próprio filho por amor a eles, pela minha criação? É muito difícil compreender esse amor. Então, constantemente eu peço ao Espírito Santo, ajude-me a compreender os seus sentimentos por ti e ajude-me a te amar cada vez mais. A gente tem que entender o nosso propósito, o nosso objetivo. Por que nós fazemos o que fazemos? O que te motiva, o que nos motiva, o que motiva o Cris, o que motiva o Lucas, o que motiva a Kelly fazer o que faz? Ela falou, o amor. Então, quando tudo se resume no amor, quando o nosso maior propósito, quando o nosso maior objetivo, isso está bem claro em nós, isso nos motiva a deixar o pecado, isso nos motiva a vir para a igreja, porque muitas vezes os jovens eles não sabem o seu maior motivo. Eles vão para a igreja porque o pai obriga. Então o seu maior motivo é o seu pai. A sua motivação de vir para a igreja são os seus pais. A sua motivação de vir para a igreja é o seu pastor que vai pegar no seu pé. A motivação de você vir para a igreja é o seu cargo eclesiástico, é porque você faz parte de um grupo, é porque você faz alguma atividade no templo. E o nosso maior motivo, a nossa maior motivação tem que ser o amor. Porque é como se fosse um casamento. Em um casamento você tem que, nós não somos casados ainda, mas em um casamento eu entendo que você tem que deixar muitas coisas, aquele que é casado ela pode falar isso, você tem que deixar muitas coisas que você faz, ou que você gosta de fazer, porque vai magoar o outro. Só que você não deixa de fazer o que você gosta de fazer, porque o outro está mandando você não fazer. Não é por obrigação, mas é porque você ama ele. Eu vou deixar de fazer o que eu faço porque magoa o meu companheiro, e como eu amo ele, eu não quero magoá-lo. Então, olha só, o que me faz deixar de fazer o que eu faço é porque eu amo. Então, vir para a igreja e lavar a igreja não se torna um fardo. Vir para a igreja todos os domingos, todos os cultos, não se torna pesoso, não se torna algo penoso, não se torna um jugo muito pesado. Por quê? Porque você faz por amor. Agora, quando você tira o amor de tudo isso, vir para a igreja se torna um fardo. Vir para a igreja se torna muito chato. Quando você vem sem saber que você quer conhecer, por mais que você não conheça, mas que você quer conhecer esse Deus que te ama. Quando eu me converti, eu me lembro, e eu posso dizer isso muito claro, que quando eu me converti, eu senti um amor tão grande em mim, meu pai tinha acabado de morrer. Eu senti um amor tão grande dentro de mim que eu comecei a me perguntar, por que eu estou sentindo isso dentro de mim, sendo que o meu contexto, eu tenho todos os motivos para estar chorando, por que eu não estou? Eu tenho todos os motivos para estar triste, por que eu estou sentindo feliz? E eu ouvi a voz de Deus dizendo, esse é o meu amor, vem me conhecer. E quando eu levantei minhas mãos e me converti, e eu disse, eu quero fazer parte disso, eu quero viver mais isso. Quando Ele me aceitou a estar com Ele, eu falei assim, cara, eu preciso sentir mais esse amor. Eu preciso sentir mais isso que eu senti agora. O que eu faço para sentir Deus? O que eu faço para sentir o amor de Deus? Eu entendi que se eu entendesse mais isso aqui, se eu entendesse mais a sua palavra, mais eu estaria conectado a Ele. E eu não sabia a diferença de capítulo nem de versículo.
E eu tinha uma Bíblia pequena, aquela Bíblia de detetive, aquela Bíblia pequena, e eu falei assim, eu orei para Deus e falei assim, eu quero entender isso aqui. Eu estava com aquela Bíblia antiga, vós, sois, terás, mas eu quero entender isso aqui. Eu dobrei o meu joelho e falei assim, Deus, eu quero entender a tua palavra, porque eu quero sentir mais isso que eu senti no culto. Eu nem sabia que quem ia na frente para ministrar se chamava pregador. Eu nem queria ser pregador, eu nem sonhava isso. A única coisa que eu queria era só entender a Bíblia para continuar sentindo o que eu senti no culto. Resumindo tudo, eu tive tanta revelação das Escrituras, com uma semana de conversão, que o meu caderno estava cheio de esboço e eu pedi para o Espírito Santo, porque eu não aguento mais escrever. E isso era muito bom, era muito bom. Eu no meu quarto, sem depender só de um culto, mas eu no meu quarto cultuando. E eu abrindo a palavra e entendendo o quanto Ele nos ama, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é maravilhoso. Eu ia para a escola, no tempo que eu estudava, e era impossível não compartilhar aquilo que eu estava cheio. Era impossível não compartilhar aquilo que eu tinha aprendido com Cristo. Era impossível não olhar para alguém e falar assim, Deus te ama, e as pessoas chorarem só porque eu falei aquilo, mas o Espírito Santo conectava a minha alma com aquela pessoa, e ela sentia de fato o amor de Deus, porque eu tinha esse amor. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Aquela música que fala, enche-nos até transbordar. Se você não ser cheio, você nunca vai transbordar na vida de outro. E se você ser cheio somente para você, você não está exercendo um propósito do amor. Eu vim pensando no carro. O meu esposo disse assim pra mim, sem saber do que a gente ia falar. Ele falou assim pra mim, você ama Deus verdadeiramente? Ele disse pra mim, eu falei, amo, você ama Deus. E quando você falou, Lucas, que qual que é a sua oração? Que eu te ame acima de tudo, né? Você tá ferrado, sabe por quê? Porque um dia eu orei assim. Eu orei assim na minha infância. E tudo na minha vida, todos que me conhecem, que podem assistir esse vídeo, a minha família, tudo na minha vida, gente, isso não é arrogância, não é prepotência que eu vou falar. Tudo na minha vida foi baseado no amor. A minha primeira inscrição, quando eu fiz, na época, o meu vestibular, foi por amor. E eu não tinha dinheiro naquela época nem para pagar o vestibular. Senhor, eu vou fazer essa faculdade. Quando eu terminar os 4 anos dessa faculdade, eu vou entregá-la para o Senhor. E o meu TCC foi dedicado a Deus. E eu entreguei para Deus e falei, Deus, se o Senhor permitir eu ganhar dinheiro com a minha profissão, amém. Mas eu quero usar isso no campo missionário. Eu me enfiei no seminário com meu filho de 1 ano, ele tinha 1 ano e pouco, o Eric, na época. E todo mundo achava uma loucura aquilo. Né? E por quê? Por amor, porque eu sabia que Deus iria me sustentar. Quando eu casei, eu tive um papo reto com meu esposo. Foi o negócio seguinte, a minha vida é pautada no amor de Deus. Se Deus mandar ir para lá, a gente vai. Se Deus mandar voltar, a gente vai. Ele falou, amém, é isso que eu quero. E eu me lembro, Lucas, que até os meus cursos, quando eu ia fazer cursos, no secular, quando eu ia fazer cursos, era por amor. E eu dizia assim, Senhor, é para glorificar o teu nome, me coloca lá. E eu me lembro que quando eu entrei numa empresa falida, foi por amor. E eu falei, Senhor, eu estou aqui, eu estou colocando os meus pés aqui, honra a minha vida e que o teu nome seja glorificado, faça dessa empresa uma agência missionária. Olha que loucura! E Deus me honrou lá dentro. Então, assim, tudo que eu vou colocar a mão, o Clebson fala muito, o Clebson, meu esposo, ele fala assim, é muito complicado o seu dia a dia, Kelly. Porque tudo para você está envolvido Deus. Tudo para você tem um propósito divino. Eu falei, tem. Hoje eu vim para cá, tem um propósito divino gigantesco. Ontem, quando eu acordei e fui trabalhar, teve um propósito divino? Teve. Então, quando você fala dessa oração, eu orei assim. E olha para onde Deus me levou. Aonde eu estou, o reino tem que estar envolvido. Porque um dia eu orei assim. Eu orei, Senhor, eu preciso te amar, eu quero te amar, eu sou desesperada pelo Senhor. Pai, eu sou doida, eu sou louca, eu só quero o teu amor. Então, isso é muito poderoso. Então, quando o Cris falou do testemunho dele, de você falar, as pessoas chorarem, serem quebrantadas, mas por quê? Porque isso foi verdade no teu coração. Então, a minha maior preocupação aqui, com vocês fazendo esse vídeo, a gente falar bonito, todo mundo fala, é muito fácil, mas é vocês viverem aqui isso.
né? Isso não pode ser lembrado no passado, isso tem que ser lembrado no hoje. Ainda você fala e as pessoas são quebrantadas, são tocadas pelo amor de Deus. E isso, Lucas, é constante, é todos os dias da nossa vida. Vocês já pararam para pensar, tem alguma coisa mais poderosa do que o amor? O amor de Deus, ele é invencível. Nada vence o amor de Deus. O amor de Deus vence todas as coisas. Ele vence o poder de morte e inferno. Ele tira você das garras de Satanás. Isso é amor. O meu versículo favorito da Bíblia, cara, tá lá em Romanos. Eu quero ler com vocês em Romanos 8. Na minha opinião, esse é o versículo, talvez o apogeu, assim, do amor de Deus, do texto bíblico. Romanos 8:38 fala assim, ó: pois eu tenho certeza que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem presente, nem futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cara, olha que poderoso esse texto. Nada pode nos separar, não há pecado maior que o amor de Deus. Não há erro que a nossa juventude, que eu, Cris ou Kelly, tenha cometido que pode nos separar do amor de Deus. O que Deus tem por nós, cara, é imensuravelmente maior do que qualquer pecado, qualquer erro pode nos separar dele. Basta nós entregarmos o nosso coração a ele. E é interessante porque o contexto desse capítulo aqui, ele está dizendo de fome, ele está dizendo de nudez, ele está dizendo de guerra, ele está falando sobre provações, ele está falando sobre a morte. E ele ainda declara que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Yes. Agora eu te pergunto, como alguém pode ser vencedor perdendo? Porque aqui está falando de perda. Como alguém pode ser vencedor passando fome? Como alguém pode ser vencedor passando pela guerra? Como alguém pode se declarar, eu sou vencedor, em um mundo que diz que para ser vencedor tem que ser o primeiro, que para ser vencedor tem que desbravar, que para ser vencedor tem que conquistar, que para ser vencedor você tem que ser o mais forte, o mais visto, o mais benquisto? E como alguém pode ser mais do que vencedor passando por isso? Qual é essa mais do que vitória? E eu orei muito a Deus, assim, o que é isso? E foi exatamente o que o Lucas falou. O que me faz sentir mais do que vencedor, não é nem vencedor, é mais. É algo superior a uma vitória. Algo que me faz ser mais do que vencedor. É aquilo que a Kelly fala, algo mais excelente. É o amor. Eu tenho me deparado com muitas pessoas que foram açoitadas, abusadas. Pessoas que... Eu conheço muitas pessoas de outros países que os filhos foram mortos. Pessoas que sofreram abuso sexual por causa de não negarem a fé em Cristo. Elas decidiram. E decidiram ficar ao lado de Cristo. E você sabe o que é você estar diante de uma pessoa dessa, ela sorrindo e dizendo ainda que ama Jesus. E eu dizia, ué, mas você está vivendo a vida normalmente assim, né? Mas por quê? Por causa do amor. Então, quando eu olho o Cris, deixa eu testemunhar do Cris, que é o que eu conheço mais. Você testemunhando em pé, acordando todos os dias para ir trabalhar do seu passado de mãe e pai, não tem como falar, cara, que você não ama Deus. Você, Cris, ama Deus. Porque se você não amasse a Deus, você já estaria nas drogas, você já estaria fazendo um monte de coisa errada. Então, assim, glória a Deus. Glória a Deus. Então, se permita, vocês que estão nos ouvindo, se permita. Deixe que o amor de Deus constante a vocês. Não tenha medo, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Não tenha medo, se permita que esse amor venha invadir o seu coração, venha invadir a sua vida, transformar, porque o amor, ele transforma. E o que o Lucas falou também, sobre o amor, ele vence qualquer pecado, ele perdoa, aliás, ele perdoa a multidão de pecados. Né? Então, é só uma desculpa nossa. Quando a gente fala, não vou chegar perto de Jesus por causa disso, olha o que eu faço. Não, Deus nem está se importando com isso, só chegue e deixe Ele. Aliás, Ele se importa, porque muito dos seus pecados você vai te levar à morte. E Ele não quer que você vá para a morte, Ele quer que você viva, e que você viva uma vida debaixo da autoridade do amor de Deus, que é Jesus Cristo. Cara, que tema poderoso. Mano,
A gente já tá aqui mais de 30 minutos, daria pra ficar aqui horas conversando sobre esse tema com vocês. Gente, é essa reflexão que a gente quer trazer pra vocês. Sei lá, que esse vídeo te ajude um pouco a entender o amor de Deus, a amar um pouco mais ao Senhor e a buscá-lo e a rogar pelo Espírito Santo por misericórdia e tudo mais. Só quero agradecer É verdade, obrigado, é verdade. pela presença, né? Aceitou o nosso convite e é sempre uma honra. Espero que esteja mais conosco. E ela pode contar das experiências que ela teve em outros países também, exercendo este amor em Cristo. É verdade, a gente quer fazer um vídeo das experiências, cara, porque tem umas coisas muito doidas que vocês vão curtir. Vai ser maravilhoso, então esperem os próximos vídeos aí. Fechou. Galera, tamo junto, muito obrigado. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, né? Compartilha com os amigos, manda no grupo da sua juventude, no grupo da sua família, enfim. Aquele amigo que precisa saber mais sobre o amor, entender mais o que tá sofrendo, manda pra ele também que vai ajudar bastante. É nóis, tamo junto. Valeu. Falou, gente. Até mais.